boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, independente da hora que você estiver assistindo. Estamos começando mais um podcast aqui com convidados especialíssimos. E antes da gente fazer as apresentações, vamos agradecer, né? Quem está viabilizando, em primeiro lugar, professor doutor Paulo Torres, de Direito Civil, idealizador do projeto, e aí nos proporcionou a oportunidade de estar desenvolvendo esse bate-papo. Também queremos agradecer a parceria aqui com o estúdio Ópera 3, aqui em Piedade, na Rua da Capela, que forneceu toda a infraestrutura. E você que quer seguir a tua carreira, começar a estudar, dar aquele up na vida, dar aquela guinada, procure a nossa maior parceira, a Unicarioca, e um consultor vai te ajudar, vai te atender e você vai estrelhar uma nova vida. Mas, apresentações feitas, vamos apresentar os nossos convidados. Hoje temos aqui com o nosso amigo José, graduando. Nosso colega estudante de Direito, doutor José, né? O direito desde o primeiro período a gente é doutor, né? O professor Paulo fala assim, né? Doutor José. Daqui, doutor Marlon. Boa noite. Boa noite, doutor William. Boa noite. Você quer se apresentar um pouquinho aí pra galera que está assistindo? Por favor, José, apresenta aí pra galera. Bom, meu nome é José, graduando da Universidade Unicarioca, com grande prazer e satisfação que estou aqui junto com os colegas para fazer uma abordagem. Tá? O nosso assunto é contrato de locação residencial urbano. Marlon. Boa noite, eu sou o Marlon, né? E a gente vai aqui abordar o assunto, né, sobre locação residencial, né? Também fala sobre a lei 8.245/91. Legal, William. Bom, boa noite aí, boa noite, professor Paulo, doutor Paulo, né? Graças aí ao senhor aí que a gente pôde fazer numa sexta-feira à noite essa situação. Me lembraram. A gente está falando aí um pouquinho sobre locação e vamos tentar um tema mais profundo aí que é o imóvel. Eu vou falar um pouquinho aí sobre valores e reajuste do imóvel, é um tema bastante discutível entre o inquilino e o proprietário, o locatário, que está previsto lá no artigo 18 e 19, tá? Vou falar um pouquinho também, junto com o meu amigo aqui, vou falar um pouco do artigo 4 a 12, que fala alguns direitos e deveres do locatário e locador, tá? Então, como vocês estão vendo no programa de hoje, a gente vai falar sobre contratos, modalidade de locação, e o tema que a gente vai se aprofundar dentro de contrato de locação é um tema que faz parte do nosso dia a dia, que é locação de imóvel, aluguel de casa, imóvel residencial. A gente vai tentar trazer uma contribuição para o assunto dentro da perspectiva do direito, né? Trazer um pouco de informação para a sociedade. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a mesa é que essa confusão, né? O José, vê se você ajuda a gente. Eu estava vendo lá no artigo 565 do Código Civil, estava aqui na minha colinha. Perfeito. Essa confusão, né? Locador, locatário. Tu pode falar para a gente a diferença de locador para locatário? Sim, Luiz. É uma confusão gera uma confusão, às vezes muito grande. E às vezes até a troca aí de locador por locatário, locatário por locador, mas é simples. O locador, quem está alugando. Ele pode ser o proprietário, pode ser até o administrador, quem que tem a representação do imóvel. Mas para a galera entender, eu pago o aluguel, eu sou o quê? Locatário. No caso, na figura de locatário é quem está alugando. E quem aluga é o locador. Acontece muita confusão aí, né, com as pessoas até. Eu já até presenciei na hora de ir lá no cartório e fazer essa confusão. Né, e na assinatura até lá. Mas bom, é simples assim. Tá? Para a gente tocar o barco, Zé, traz um pouquinho aí da tua contribuição, da tua experiência, para a gente poder seguir a vida aqui e discutir um pouquinho. Perfeito. Em primeira mão, a gente tem que observar a natureza jurídica, né, do contrato de locação. É um contrato que se estabelece de forma bilateral, ou seja, há obrigação recíproca entre locador e locatário. Ele é oneroso, né? Explica o que é esse negócio de oneroso. Porque há uma remuneração. Sim. Diferentemente, bem salientado, que você levantou, em relação ao comodato. O comodato não há onerosidade, ele é gratuito. Né? Eu empresto um imóvel para você, né? Para você por um período.
e digo para você, olha, você me diz, você necessita para fazer, digamos, no Rio de Janeiro, para fazer um estudo aqui, qualquer que seja do seu trabalho, durante 3 meses. E depois você, de forma tácita, você me devolve. Já que você levantou esse essa bola que está lá imóvel, no né? 579 ao 585, quem aqui tem aqui na mesa alguém que é locador? Ou algum locatário? Locatário é o que paga. Alguém aqui é locador? Sim, sim. Fala aí, William, como é que é tenho, isso aí? Eu tenho 2 imóveis, né, que eu alugo. É um quarto, sala, cozinha e banheiro em Nilópolis. E tenho um apartamento, 2 quartos, um condomínio na freguesia em Jacarepaguá. E como eu falei que eu ia falar sobre o tema, que é um ponto que dá muito atrito entre o locatário e o locador, que é o reajuste. Né? Ah, agora tu falou minha Chegou. língua. Toda vez que chega o dia do reajuste, é um problema. Para negociar. Vale ressaltar que o reajuste está previsto lá no artigo 18 da Lei do Inquilinato, 8.245 de 1991. O artigo 18 diz assim, ó: permite que locador e locatário fixem, por mútuo acordo, novo valor de aluguel e a forma de reajuste. Esse é o artigo 18. O que eu quero chamar a atenção é que, como eu falei que é um tema discutível, vou dar alguns exemplos aqui que aconteceu já comigo. Acontece todo ano, né? O reajuste geralmente é anual. A lei diz que tem que ser entre os dois ali se entenderem, né? Não sei se acontece isso contigo, Luiz. Se entendeu que o teu Então, eu tenho uma dúvida por quê? Vamos supor que eu entrei em novembro. Aí, o meu aluguel, um aluguel de 30 meses, estava até conversando com o Zé mais cedo aqui, prazo com o Marlon. de locação. Aí, estava lá com 12 meses para ele ser reajustado. Aí, tudo bem. Novembro do outro ano. Exato. Aí, depois veio mais um ano, novembro de novo. Novamente. Aí, eu fiz a renovação, vamos supor, acho que era março. Faria 30 meses. Em março. Isso. Aí, agora ele reajusta sempre em março, é isso? Em março. Então, como eu falei, o reajuste é um tema bem discutível. No meus contratos, eu não imponho ali um índice, até porque a lei não estabelece um índice para que a gente venha fazer esse reajuste. Eu não sabia, não. Pra mim era padrão. O índice pelo IPCA, que reajusta. Você está querendo dizer? Não há um padrão dentro da lei. O artigo 19 até autoriza revisão judicial do aluguel após 3 anos, caso esteja defasado ou um pouco acima. Mas não existe ali uma legislação específica que impõe um índice. Então, no meu contrato, quando eu estabeleço um contrato, eu geralmente boto vários índices, o GPM, o IPCA, entendendo? Até da poupança. E é uma coisa que é interessante, que eu acredito que você passa, que quando a gente senta para... Aliás, já passei, eu sempre reajusto em janeiro, já passei para meus locatários aí, que em janeiro tem um reajustezinho, né? E geralmente o locatário, ele quer escolher o índice. Claro que ele quer o melhor, né? O melhor para ele. Em geral, eu faço pelo IPCA, que eu acho que é o que ultimamente todos estão fazendo. Todo mundo. Entendendo? O IPCA está sendo um índice mais usado nesses últimos tempos. Então a gente sempre entra num acordo. O IPCA geralmente está dando aí uns 10%, não sobe muito mais do que isso, e a gente entra nesse acordo. Mas é um tema discutível, o reajuste. E ele é previsto no artigo 18. O artigo 19 diz que se não entrar em um acordo aí, o locatário cumpre os 30 meses de aluguel e depois eles devem entregar o apartamento ou judicialmente. Então, entendeu? agora você me deixou claro uma coisa. É aquilo que a gente costuma... Agora eu entendi. O que a gente fala de aluguel no conceito de retribuição. É uma coisa que é pactuada. Exato, isso aí. Agora faz sentido. Já passou por problema de reajuste? Então, eu passo problema com a imobiliária, que é uma loucura. Porque... A imobiliária é um problema, né? É uma loucura. Mas, Marlon, conta a tua experiência pra gente aí. Como o colega falou aqui, né, sobre essa revisão, né, que pode ser feita pelo... A lei fala, né? Artigo 19, tanto pelo locador ou pelo locatário, né? O locador, dono do imóvel, quando o valor do aluguel está muito baixo em relação ao mercado.
locatário inquilino quando o aluguel está muito alto em relação ao mercado. No caso, né, quem, vamos dizer assim, está nesse prejuízo pode, né, rever essa situação. Tanto o inquilino, vou dar como exemplo prático, o inquilino paga R$1.000 de aluguel, mas os imóveis semelhantes na região estão em torno de 700. Então, vou dar como exemplo, a Ana percebe que ela paga R$1.000, mas vê que na região, né, no caso ela paga 1.000, ela vê que na região estão em torno de 700. Ela pode fazer essa revisão judicial, no caso, 3 anos, né? Você está falando o quê? Do valor de mercado, é isso? É, do valor de mercado. No valor de mercado. Exatamente. Ela pode, após 3 anos, pedir revisão para abaixar o valor. Entendi. É o reajuste. No caso agora do... Você sabia que você e o William trouxeram um assunto bom, Zé? Eu acho que as pessoas não sabem que tem essa possibilidade de baixar o valor. É, muito bem Eu não sei pontuado. se as pessoas muito têm- bem têm essa pontuado. visão. Não tem, Você a já- maioria... É. Já passou por isso, William? Não, ainda não. Ele só quer aumentar, né? Também não, que eu sou Não, locador. eu sou bem justo. Eu procuro ser justo. E agora? Mas tem uma... No artigo, na Lei 9.069 de 1995, artigo 28, ele chama a atenção que quase a gente não percebe. É proibido reajuste pela variação cambião do dólar ou qualquer moeda estrangeira. Ó, aí. Isso, bem Ó, colocado. o Zé se pontuado. coçou Não, aí. agora Fala aí, então vai, Para Zé. Vai. complementar esses prazos, que exatamente isso é a problemática do prazo contratual. Né? O que diz o artigo 46 da Lei 8245 de 91? Vamos no 46. Vamos lá. Vamos lá. O prazo de locação de 30 meses igual ou superior a 30 meses. Tá? É o que diz a lei específica e remete ao 575 do Código Civil. Que não tem, ela não fala no mínimo. O tempo, o prazo mínimo de locação. Não prevê a lei, nenhuma legislação. Então, mas tira uma ocorre, dúvida. só para eu complementar. Então, o que ocorre? Se for diferente disso, se não for igual ou superior, se for menor que 30 meses, incorre em quê? No risco dele ser prorrogado automaticamente por prazo indeterminado. É essa a problemática Então, deixa que, eu- por isso que as pessoas Deixa eu te fazer uma tem pergunta. que fazer, só um instante para complementar. Esse prazo tem que ser obedecido exatamente em razão disso. Que a própria, pode até ser feito. 30 meses, Ele, né? o contrato ele pode ser estabelecido com valor menor, porém esbarra nessa problemática dele ser renovado automaticamente. É como se os 30 meses também, complementando, ele precisa tem 30 dias para o locatário ser notificado previamente Exato, isso aí. pelo locador. Senão, corre o risco dele ser renovado automaticamente. E aí depois ele vai ter que notificar com uma prévia justificativa, a chamada denúncia vazia imotivada, que é uma denúncia vazia imotivada. Mas mesmo já que termo, você levantou essa bola aí, Exatamente. é comum contratos com menos, Zé e William? É comum Muito, contratos muito com menos de 30 meses? Isso Muito, é uma que mais realidade? ocorre uma regra, isso que tem... Agora, o que vocês orientam, doutores? Diante de uma Isso aí. situação, por exemplo, que, Bem emblemática, né? Bem, Porque assim, pela experiência de vocês, procurar um outro imóvel. procurar outro imóvel. Mas o mais importante é quando você fecha um negócio de um imóvel, é o que a gente vai depois abordar outros temas, mas como a gente ainda está no tema do reajuste, é o reajuste. Entendi. Por quê? Porque daqui a 12 meses, se você não fechar dentro do contrato direitinho o reajuste, você vai ter problema. E o contrato ele deve ter sobre o reajuste as cláusulas bem claras do índice escolhido, da periodicidade, ou seja, anualmente, e a base do cálculo, o valor do aluguel. E isso você tem que se preocupar. Mas exatamente isso. O problema exatamente é esse que você... Que é porque previsto lá no artigo Por quê? 18. Porque se ele não for de 30 meses, olha só o risco que corre exatamente no reajuste. O reajuste, ele se dá
anualmente pelo índice que o governo estabelece, pelo IPCA, tem os índices São do os governo. índices- Só que quando você finda o contrato que foi estabelecido de 12 meses, digamos, Por isso aí que eu boto aí vários o locador que quer tiver. renovar. Ô Luiz, o locador quer renovar o contrato, aí além de ele dar o índice, ainda quer dar Exato. um outro. É isso que Por acontece. isso que eu boto vários índices. isso, Porque se é. for um locatário que tá me dando problema, eu jogo Né? o índice daquele altão e ele É o não que pode mais- recorrer. Isso. E se for um locatário igual o Luiz, que paga direitinho, aí a Eu gente pago, bota... eu pago. Paga. Esse Só- você é só- renova, é esse só você renova aluguel. A gente indeterminadamente. bota o IPCA, que é tranquilo, entendeu? Faz Ah, 5 aí, anos, vai bom, renova 2 vezes. Estamos com ele, trazendo 5 aí pra galera, acho Um que um fato monte de muito- novidade, mas eu tô me coçando aqui. Os senhores vão me ajudar. Tá. Quando a gente vai lá no 566 do Código Civil e no 569 do Código Civil, tem 2 temas lá que são obrigações do locador e do locatário. Eu tava batendo papo com um amigo aqui, offline, e eu sei que ele pode trazer uma contribuição, né não, Marlon? As obrigações. Então vamos, levanta aí, porque esse negócio de obrigação, eu na minha visão, já vou te adiantar, eu acho que eu só tenho obrigação, cara. Eu não vejo o cara que me aluga ter obrigação nenhuma, é só eu que tomo. Mas explica pra gente aí. Parece unilateral, né? Parece Só aquele você, contrato da Claro, né? Eu fui lá no 566. Tem obrigações para ambas as partes, né? Eu fui lá no 66, que fala do locador, e fui no 69, que fala do locatário. Explana aí esse negócio aí pra gente. Então vamos falar sobre a obrigação do locador, aquele que cede o imóvel, né? Então ele tem como obrigação entregar a coisa alugada em condições de servir ao uso, né? Garantir o uso pacífico durante a locação, evitando turbações de terceiros com melhor direito. Responder por vícios ou defeitos ocultos que impeçam ou reduzam o uso realizado reparos estruturais necessários. Aí tá sobre defeitos ocultos no Código Civil, tá no artigo 567. Respeitar as condições pactuadas, não modificando arbitrariamente o aluguel ou característica do bem. No caso, né, da Lei 8.245/91, as obrigações do locador estão no artigo 22. A gente pode abrir aqui, falar sobre a questão dos defeitos ocultos, que muitos locadores só têm... Esse é o 22 da lei do inquilinato. Na lei Tá. do inquilinato. Ele só tem a preocupação de alugar aquele bem para se beneficiar do aluguel pago. E às vezes ele aluga aquele imóvel cheio de defeitos ocultos, no caso, infiltrações, problemas estruturais, elétrica irregular. E nesse caso, quando o locatário ele, né, aluga aquele bem, quem responde por esses defeitos ocultos é o locador, Com certeza. que agiu de má fé para querer se beneficiar daquele aluguel daquele locatário que não sabia. Pintou uma dúvida aqui. Vou botar uma pasta de dente no buraco e pinta. Então, No caso, vou jogar pra Dá aquela vocês, quem pode me maquiagem, ajudar. né? Vamos supor que nesse âmbito das obrigações aí, também ficou claro que o outro tem que entregar direitinho, a garantia, quem paga, quem zela. Eu fiquei muito focado naquela coisa de zelar. O Zé que aluga, o William também. Se eu quiser fazer, por exemplo, alguma mudança, eu quero trocar o piso. Eu acho que isso está na coisa de obrigações de um e outro. Eu quero trocar o piso. Como é que é isso? Se eu quiser trocar o piso... Bem lembrado. O professor Paulo falou sobre isso aí na aula, Foi, né? foi. É. Como é que faz? Bom, a princípio tem que haver uma concordância entre as partes. Porque trocar o piso, uma benfeitoria no imóvel, no referido imóvel, requer que haja um bom senso, né? Uma boa fé. Ou seja, eu não posso botar, eu tenho que combinar porque vai ser descontado do valor do aluguel? Será? Vai Então, ser pra qual o situação material dessa. que eu vou utilizar, trocar o piso? De Não do repente eu piso. quero fazer um negócio Eu quero que tu conta pra gente isso aí. astronômico, uma coisa, botar um material de primeira, um porcelanato E que ficar uma coisa... não é? Aí será, aí isso vai. Não pode Conta ser aí, feito William, dessa agora eu fiquei forma. curioso. Conta aí. Não, William. Então tem que ser haver uma Vai ser uma situação É. parecida em termos assim. A locatária,
quando eu aluguei o apartamento na freguesia, em Jacarepaguá, era a primeira locação. Eu peguei ele e aí a locatária queria colocar armário de cozinha, né? Aqueles planejado na cozinha Sim. e nos banheiros. Como eu falei, eu peguei o imóvel, fui o primeiro dono, né? Tava na planta, me entregou e eu botei para alugar. Comprei ele financiado. E aí, como é que a gente faz? Como o nosso doutor aqui falou, vai botar um planejado daqueles milhões aí e vai ficar aí 2 anos sem me pagar de aluguel? Como é que fica? Aí eu lembrei da aula do É. professor, né? O professor Paulo que falou sobre isso daí. O que nós fizemos? Entramos pedi para ela trazer 3 orçamentos, de preferência. Eu também verifiquei, mas eu preferi para ela trazer. Mas ela foi honesta também, ela me trouxe 3 orçamentos que estavam dentro dos 3 que eu procurei. Colocamos isso no contrato, porque isso é importante. Muito bom. Fizemos qual é o nome que fala quando a gente entra? Tipo um adendo, né? Adendo. Aditivo. Tivemos um aditivo. Uma cláusula aditiva. Isso. Fizemos uma cláusula aditiva, não. Exatamente. incorporando ali os valores através da nota fiscal. Isso, porque foi a E aí eu abati nos aluguéis. Os valores, Ela não abati Parcelou, 100%, parcelou. porque senão foi para ela que ia me quebrar, né? Isso, é. Até porque partiu dela que, Exato. haja visto, você alugou um imóvel com condições de plenas habitáveis. Não É tinha claro condição que na nenhuma próxima de... renovação Só que- eu levei isso em consideração, né? aí você pôde Mas aí alugar. eu- Também gente- tem obrigações Exato, pro então, locatário, né? E Sim. Uhum. Fala aí. Pô, O bem artigo 569 bom. estabelece também obrigações pro locatário, né? E Pagar. são muitas, né? São Dentre... Você vai falar um tema aí bem discutível. É isso aí. pagar pontualmente o aluguel em cargos ajustados, usar o bem conforme sua natureza, o pactuado evitando os usos indevidos, né? Quando fala aqui, aí também na lei 8.245/91, que fala também no artigo 23 sobre a obrigação do locatário, usar o bem conforme sua natureza, o pactuado, né? Se ele vai alugar a casa, ele vai usar essa casa para morar, ele não vai fazer uma hamburgueria na casa, né? O sublocação, sessão de sublocação, Oh, entra também. Tem que amarrar no contrato. É, Senão ele exatamente, pensa que pode fazer até uma estabelecido. igreja. Isso, é. E os Pra tributos, outros Marlon? fins. É de responsabilidade É o- de quem? Sublocação é o 575 do Código Civil, não é 575, isso? Se eu não me engano. Trata dessa... Entendi. Tem os tributos daí, o IPTU. Os Isso encargos. aí- Caso, Isso é uma encargos, polêmica é, danada. Isso é uma polêmica. Como é que você faz, IPTU? É Você tu que paga? Paga o IPTU? Olha, Ou é os só inquilino? encargos... Não, mas é pra falar a verdade. O pessoal da Receita Federal, Não. isso aqui o pessoal não tá Bom, bem vendo, não. pontuado. Os Taxa de encargos bombeiro. incide sobre o locatário. É o locatário, Inclusive, né? inclusive, todos os encargos, o IPTU, você pode parcela. Sabia Como que o meu você do bombeiro paga, eu que se o pago? imóvel não estiver alugado, você justo. paga. Então, Todas as taxas são do locatário. o encargo do locatário. Porém- Inclusive o condomínio. Para isso tem muitos aluguéis que estão sendo assim reduzidos por conta do condomínio, que é assim muito alto. Aí acaba o quê? Não conseguindo fazer a negociação, a alocação, tendo que o locador, o proprietário, ter que reduzir para poder se chegar, né? Aí Deixa eu os valores. só trazer uma... Rapaz, esse tema é viciante, esse negócio não acaba. O nosso prazo aqui de programa hoje tá estourando. Eu já vi que a gente vai ter que ter outros programas, Poxa. já não vai ter jeito. Mas eu queria finalizar levantando umas bolas aqui rapidinhas, tá? Eu ainda quero bater um pouquinho, que a gente tá falando aí muito do reajuste, dos deveres, mas a gente, antes de finalizar, Vem vamos você, vai. falar um pouco depois, que eu ainda quero entrar nas taxas, Sim. onde está prevista. Mas vamos fechar antes como que pode ser desfeita a locação. A É extinção é E bom. também muito Mas é o pertinente. artigo que eu queria falar, que está lá no artigo 23, sobre os deveres que o nosso Marlon estava aí levantando. Água, luz, IPTU, gás. Pô, o Marlon liçou o negócio. Levou. Taxas, né? Levantei a bolsa. Quer ver uma taxa? Eu tenho um apartamento. O apartamento tem um condomínio. Você mora em apartamento, Luiz? Apartamento, E condomíniozinho. lá tem, no Graças a condomínio Deus eu moro em tem... casa. Eu tenho uma casa e um apartamento. Eu moro em apartamento.
prefiro. Eu morei muitos anos em casa. Quem paga lá aquela taxazinha de reserva? Qual é o nome que se fala? A taxa extra não. Não, tem uma taxa de reserva. Eu não sei, o meu condomínio vem. Como não tem portaria, Reserva, no nada caso, disso. para poder, eventualmente, se ou precisar de fazer alguma Isso. reforma, Ah. aí para poder compor. O meu não vem, o meu vem água e luz um fundo, como se fosse um Fundo de reserva. Fundo de reserva. Ah. Isso aí. Já Isso é verificou lá no teu Não, condomínio? o meu não vem, não. O Vem, meu né? não. Vem, Ele todo já condomínio com vem. previsão, porque... Mas o meu é muito é oneroso, simplesinho. né? E Mas daí, tem- numa reforma, porque para Quem manter paga? a O manutenção... locatário ou locador? Previsto lá no nesse artigo caso 23. Aí, olha, aí seria do locador. Exato. Por quê? Por quê? Nenhuma reforma que seja fora, externa ao interior, a responsabilidade do locatário está sobre o ambiente interno, o imóvel. Qualquer que seja externo, é do locador. Aconteceu uma coisa então locador. parecida comigo. Né? Então essas taxas Hoje o aí... Luiz vai pegar o Poxa, condomínio dele lá. Eu vou deixar o boleto proprietário enlouquecido. Lá na Mas minha é pouquinho rua, a taxa, lá na não é minha alta, rua eles não. fizeram, eles fizeram Assim como taxa extra, se você alugar o seu apartamento e ele está cobrando taxa extra, você não paga. Não. Só paga dali pra frente. Só para eu e mais também quem não manja do assunto entender, vocês estão falando assim, no não é caso, que se- vai pintar o condomínio. Alguma coisa na estrutura do condomínio, é isso? Aí é o proprietário. Isso. Não, aí isso é uma taxa extra. Taxa é. extra, que Taxa ele vai extra. estar em cargos do locador. A minha rua tá? teve Do uma melhoria. proprietário. Vou trazer um exemplo aqui, o Marlon se puder ajudar. Minha rua teve uma melhoria. Eles botaram agora um processo, botaram um portão. Quando eu aluguei, não tinha portão na rua com controle de acesso, não tinha nada disso, teve um custo. Eu consegui negociar com a proprietária. Eu paguei e ela bateu no aluguel. O abatimento no aluguel. É assim que funciona mesmo ou eu tomei uma volta? Vocês que... Eu Como é? paguei, o portão tinha um custo e tal, aquela infraestrutura. Quando eu fiz Não, o... você usa o portão, Foi né? uma bem... Isso. você você fez usa. porque você estava utilizando, mas olha só. Se você... O portão... Vocês viram que eu você vou correr substituiu o atrás, né? portão? Não, o portão No da caso, rua. seria uma despesa Portão da extraordinária. rua, né? que era Tipo um um condomínio. condomínio. Na rua. Então, não. Fazia parte essa... O do- portão da rua. Da rua. Não, da vila que dá acesso ao condomínio. É o locador. Não, é o É o locador. locador. Por isso que eu falei, as benfeitorias internas que poderá ser abatida, né? Que poderá haver um consenso. Tá lá no artigo 22, ele fala sobre aí, reformas estruturais, obras Isso. de grande porte, melhorias nas áreas comuns, pintura de fachada do prédio. Marlon, tu falou aí de obrigação. Posso trazer uma contribuiçãozinha aqui? Ou tu tem que voltar no... Não, pra gente fechar antes, Isso, vamos fecha. falar sobre Fecha. os... A gente Como vai- lo- a gente vai ganhar tá 10 lá no artigo minutinhos. 9. A locação pode ser desfeita. Quando que pode Boa. ser desfeita a locação? Caramba, Isso me bem interessa. pertinente, bem Isso me pertinente. interessa. O artigo 9 lá da lei do inquilinato, Exatamente. ele diz que no 1, por mútuo acordo. 2, por infração legal contratual. 3, pela falta de pagamento. E o 4, pela necessidade de reparações urgentes determinada pelo poder público. Podemos falar um pouquinho aí de cada artigo desse aí. Por exemplo, por mútuo acordo, o que seria previsto por mútuo acordo? Luiz, querendo Combinado. sair do condomínio. Eu e Zé, eu quarto. tô alugando a casa do Zé. Precinho pra advogado. Baseado no princípio da autonomia, da vontade, lá no artigo 421 do Código Civil, ele diz que se as partes entenderem que não faz mais sentido manter esse contrato, aí pode rescindir amigavelmente. Isso. Até sem precisar, sem precisar nenhuma cumprir os 30 meses. Boa. Entendeu? Isso. Agora, o Marlon, você Agora que tá eu falando, complemento então a sua fala fala aí. no sentido desse contrato, se há prorrogação, após a prorrogação do contrato de 30 meses, né, por prazo indeterminado, também vai haver uma notificação por parte do locador. Vai denunciá-lo. Eles usam muito essa palavra. Denunciar é notificar. Tem esses 30 dias e, se cumprindo antes dos 30 dias, é denúncia chamada denúncia vazia ou imotivada. Independente, não precisa de notificação de justa causa.
né? Digamos Exato. assim, justificar. E se o locatário se recusar? Aí é que tá. E Aí entra o locatário não desocupar o imóvel após o término do contrato, o locador pode ajuizar uma ação de despejo. No caso do É, inciso porque 2, ele é. Desculpa. É isso aí, pode ver. Se uma das partes descumprir a lei Hum. ou o contrato. Tu. No caso, vou dar como exemplo, usar o imóvel para atividade proibida, né? Também Cara, pode ele- dar também. Ele é o artigo quebrou. 9, O É. cara era inciso pra 2, morar, que fez uma fala- hamburgueria. Aí Em Exatamente. decorrência da prática de infração Quebrou o legal. contrato. E hoje em ou dia é um tema contratual. atual, né? É, essa... E também por inadimplimento. Inadimplimento 60 contratual. dias está previsto. Previsto lá no artigo Artigo 475 do Código Civil, não é do isso? Código Aí, ó. Civil? Confere Tipo assim, aí. eu aluguei pra morar, aí o E você William lá- vai lá, é o escritório de advocacia. Mudou a finalidade. Aí pode A ter essa questão. É finalidade, isso, você né? está quebrando Exato. aquela... Entendi. porque a finalidade é como residência, como O moradia. inciso 3 diz que é em decorrência de falta de pagamento do aluguel e encargos. Aí é os deveres que o Marlon estava aí. No caso, não pagou, não mora, né? Aí ele pode. É simples assim. Não, ele faltou inadimplência, Alocação ele pode é passivo de... Mas não é só o aluguel, não. Se Tá? não, Se tem não outras- pagar o IPTU, não pagar o Isso, os condomínio, encargos, ou- aluguel, Sim, os né, bem encargos. pontuado, aluguéis e encargos. E aí já entra com ação de despejo. Deixa eu só Tema? interromper um despejo. pouco. O nosso tempo está estourando. Eu vou querer que vocês deem umas considerações finais. Eu acho que a galera que está assistindo, depois comenta lá que puder. Sugerir Dá temas like. que nós temos um time aqui de especialistas e a gente, dependendo das sugestões, a gente faz uma outra rodada, traz um outro Com tema. certeza. Eu acho As que esse perguntas aqui poderão também... é o primeiro de muitos. Eu só queria trazer uma contribuiçãozinha. Eu estava lendo aqui na 8.245, a lei do inquilinato, sobre as garantias locatícias. Eu não vou me estender, porque eu acho que isso aí ia ser um podcast, mas fala sobre fiança, calção, seguro-fiança e título de bom. capitalização. Muito. Essas garantias, eu sei que é quando a gente está ali para poder celebrar o contrato de aluguel, é no início de um contrato de aluguel residencial, ok? Essa modalidade é pactuada, mas para a gente não ir embora sem trazer uma novidade, por exemplo, o que seria do título de capitalização, por exemplo? Esse tipo, porque a fiança, eu sei. A calção é aquele depósito, Sim, seguro-fiança você faz uma apólice de seguro, é tranquilo, né? A calção é aquele depósito de 3 meses, aquele que Isso, arrebenta, vai o 13º, vai Mas o calção, o de 3 meses, ele tem uma singularidade que quando eu comecei a ter o imóvel para alugar, eu não tinha conhecimento, até porque eu fui fazer direito depois, né? Eu não sei se você sabe, mas os 3 meses de calção, esse dinheiro não pertence ao locador. Não. E eu estourava esse dinheiro. Aí que tá. E na hora de você fazer a devolução, por quê? Tem que ser corrigido? Exatamente, corrigido E a monetariamente. capitalização, que é uma garantia Isso porque locatícia, para semelhante a um depósito efeitos, calção. caso você tenha algum dano no imóvel, aquilo vai ser para cobrir aquele. E ela é aqueles- reajustado E aí você, se não tiver pela poupança. O que Isso. marca é você fazer uma poupança, depositar esse dinheiro isso, e largar lá. e E você- largar e daqui a 3 anos, e ele vai 30 ter- meses. você tem que fazer a devolução pro locatário. O meu Isso. eu faço, eu É. acho muito ruim, porque Que é a o meu- capitalização, nada mais é do que isso. É baseado um calção. Você faz um Isso. título de capitalização Ah. e aí daqui a Então 30 tem um meses... retorno. vai Mas ter um sabe o que é retorno. muito comum se fazer? O locador propõe que esse depósito calção seja descontado nos 3 últimos aluguéis. É, eu faço Eu acho isso. que Mas é tranquilo Muito- de fazer. Se for acho pactuado, que pode fazer. legalmente não, né? Eu acho que é legal. Não, assim... Se for a pactuado. lei- Garantia, a lei não A lei diz não que tem que ser... Você pode usar esse capitalização, esse calção, como se o inquilino, Forma, o locatário não entregar o imóvel em condições. isso, é uma garantia que você tem. É. Eu Locatício. vou falar, geralmente nunca entrega. Nunca entrega. Bom, E aí, faz para cobrir É. possíveis danos ao. Então a capitalização é isso aí, é um estilo de calção É. que ele depois do tempo, o locatário ele resgate, mas é corrigido pela TR, diferente É diferente do calção que é pela poupança. Há um limite, né? PCA, Limite, né? se PCA, for- né? Não, pela poupança. O calção Poupança. é pela poupança. Ah, é, sim. bom, gente, A capitalização. então, o índice tem Pô, que muito ser- bom esse podcast, nosso hein? tempo, nosso tempo É. estourou. Eu Estourou. acho que é o primeiro. Vão vir outros, né? Virão. Virão. Ô, São Paulo, virão, ficou virão, legal tem- esse podcast aí. Ó, Paulo, Exato.
A culpa é sua, hein? Valeu, Pessoal, qualquer pergunta aí, a gente pode aí até mesmo, poxa, fazer... se quiser uma- botar nos comentários no lá, a YouTube, gente no responde. YouTube, né? A gente vai botar no Vamos YouTube. botar lá no YouTube, YouTube viu, professor também. Paulo? E aí pode perguntar que a gente responde. Fazer Eu quero isso. agradecer aos meus colegas aqui, o Zé, Marlon, o William, quem vos fala é Luiz. A gente tentou fazer esse trabalho aqui com muito carinho. É o primeiro programa. A gente quer Isso. trazer informação, a gente quer tornar o direito acessível para o cidadão. O cidadão bem informado, conhecedor dos seus direitos, ele é um cidadão melhor e contribui melhor para a sociedade. Agradecendo de novo aos nossos parceiros, professor excelência, né, Dr. Paulo Torres, agradecer pela transmissão de conhecimento, a Unicarioca, a Ópera 3 pela infraestrutura, o acolhimento, e a gente está encerrando esse tema, né? Acho que foi muito rico. Gostou, Zé? Pô, muito, muito proveitoso e faz assim a gente essa oportunidade de a gente poder estar com o conhecimento que a gente tem, jurídico que a gente tem estudado, poder aprimorar nessa discussão. Eu acho que é tão importante na nossa carreira, no curso, que falta. Eu acho que isso é que falta, olha só, a gente conhece mais os colegas, não é? Porque a gente só tem... a gente consegue, poxa, discutir exatamente a matéria, o assunto jurídico pertinente ao Código Civil, uma das matérias de contratos, olha só como a gente está conseguindo falar fácil do que a gente está improvisado aqui. Cada colega aqui trouxe o seu conteúdo, o seu material, e a gente não foi nada assim que fosse uma coisa que fosse... Nada engessado, né? Não, que fosse combinado. Não. Só ficou todo mundo Algo à bem vontade, relaxado. estudamos, cada um foi Vou consultando, mandar um alô foi fazer. também pro professor. E é né, isso. se despedir. Por favor. Gostaria, muito obrigado. Por favor. E é isso, Professor passa- Paulo, obrigado aí pela oportunidade aí que o senhor nos deu. Não vou mentir, no início eu fiquei irado. Eu tenho uma rotina muito difícil de horário, mas foi muito legal esse podcast. Falar sobre locação. Pena que é muito rápido. Um grande abraço aí. E um tema que a gente pode depois levantar é a briga hoje em dia tá entre locação ou compra de imóveis. Os jovens hoje em dia estão vamos deixar agendado isso aí. tendo locação. Vamos trazer essa Grande bola? abraço aí, Paulo. Independente, Bora. Nós vamos trazer. Vai lá, Marlon. Porque Já dá temos um continuidade. tema, hein? Vai lá, Marlon. Eu prefiro comprar, né? Alugar. Mas a juventude hoje tá alocando, tá tendo pouca. tá vendo tendo uma pouca compra. Isso, A garotada aí que tá. cara. Aí, professor, o que o senhor arrumou, hein? E aí, professor? Compra ou aluga. Compra o aluno. Galera, É. tchauzinho, Tchau, até a valeu, próxima. professor. Valeu, Tudo de bom, obrigado. Até a próxima. Show, foi. Valeu.